Queremos agradecer a Deus por mais um começo de semana, fechando maio. Pastor João, sempre quando ele vem aqui, tem uma palavra especial. E isso já foi constatado, inclusive, uma vez pela Rosária, que ela precisava de uma palavra e Deus usou o pastor João. Então, assim, nós acreditamos que, mais uma vez, nós teremos essa palavra. Deus abençoe a todos. Nós nunca imaginamos o que pode acontecer daqui a um segundo. E nesses 3 dias que eu fiquei muito doente da minha garganta, muito ruim, eu fiquei imaginando assim, meu Deus, a gente faz tantos planos, e foi o que o Paulo acabou de falar, e a gente às vezes esquece de falar, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou fazer e ponto. Nem sempre é assim. Que Deus possa permitir os nossos desejos que venha casar com o desejo dele. Porque às vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. Mas a palavra é do pastor João, da Igreja Batista, que fica na Mato Grosso. Faz uma visita lá. É muito bom. Deus abençoe, pastor. Bom dia. A gente vai ler o Salmo de número 1. E o Salmo de número 1 ele nos diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que faz, prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Por que o Salmo número 1? Porque o Salmo número 1, ele traz para a gente uma opção de caminho. O caminho de Deus ou o caminho de todo mundo. E todo caminho tem um fim, né? Mas por quê? Porque se você pega uma estrada, você chega em algum lugar. No caminho de Deus, você chega num ponto positivo. Em qualquer outro caminho, você chega num ponto destrutivo. Por quê? Porque a vida vai levar para aquilo. E essa é a questão do que eu quero para a minha vida. Do que eu quero para o meu futuro. Aonde eu quero chegar. E quando a gente pensa nessas coisas, e a gente olha para o Salmo de número 1, o salmista, ele diz que a pessoa que escolhe ou vai seguir nesse caminho proposto por Deus, ele afirma que a satisfação dessa pessoa está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor, na língua que o Antigo Testamento foi escrita, é uma palavrinha chamada Torá. Torá, que normalmente é traduzido por lei, é a instrução. Uma Torá é algo que era feito, por exemplo, dentro de casa quando um pai queria instruir seu filho, queria dar uma orientação, queria ensinar algo. Então, a Torá, ela nada mais é do que Deus querendo nos ensinar, do que Deus querendo nos instruir, nos direcionar, nos mostrar o caminho. Mas o que eu preciso, às vezes, responder no meu coração é: eu sou uma pessoa ensinável? Mas por quê? Porque tem gente que não é ensinável. Talvez você conheça uma ou duas pessoas que, por algum motivo nessa vida, sabem de tudo. Entendem de tudo. São especialistas em tudo. E você vai ensinar, você fala 2 palavras, a pessoa fala para você: já entendi. Já entendi. Olha tal coisa, não, esse negócio, não é? Porque sempre tem alguém que por algum motivo sabe de tudo. São prodígios que nascem nessa terra que só Deus sabe como são assim. Porque, como sabem de tudo, não tem nada para aprender. Se não tem nada para aprender, são pessoas que estão, às vezes, num patamar da vida que eu não sei como não sublimou
e foi levado para o céu já de tão espetaculares que elas são. No fundo, são pessoas de profunda arrogância e dentro dessa arrogância nunca estão dispostas a aprender. Nunca. Pessoas assim dificilmente tomam para si a lei do Senhor, porque é Deus ensinando, e se você já sabe, você vai achar na sua arrogância que nem Deus tem coisa para te ensinar. Isso faz muito mal para a vida. Mas por quê? Porque é assumir um caminho que acaba lá longe e muito mal. Mas quando eu entendo a minha pequenez, a minha limitação, a minha dificuldade, quando eu entendo que a minha vida é um sopro, quando eu entendo que por mais que eu saiba, eu ainda nada sei, porque por mais que eu saiba, sempre tem alguém que sabe mais que eu, e por mais especialista que eu seja em alguma coisa, alguém mais especializado que eu. E isso me coloca numa condição que eu estou sempre numa condição de aprender, crescer e continuar crescendo. E eu vou precisar de mais de uma vida, talvez, ou seja, eu precisaria de muitos séculos de vida para saber muito e descobrir que eu ainda estou engatinhando. E aí, pastor? Por isso eu preciso tanto da instrução de Deus. Porque essa instrução de Deus é que me livra de certas rodas de conversa que só vão me levar para o buraco, de certos conselhos que vão me empurrar para caminhos tortuosos, de certas amizades que só eu sou amigo. A pessoa não é minha amiga. Uma vez eu estava numa loja, fui pagar uma conta e a atendente, ela estava olhando que uma determinada pessoa conhecida dela, amiga dela, ia se casar. E ela disse assim: nossa, convidei fulana para o meu casamento, ela não convidou eu para o dela não. Aí eu olhei para ela e falei assim: talvez porque você seja amiga dela e ela não seja sua amiga. Aí ela ficou me olhando, eu falei: a gente é amigo de muita gente às vezes, mas essas pessoas necessariamente não são nossas amigas. E a gente também precisa aprender sobre isso. Justamente para que a gente não trilhe caminhos de sofrimentos desnecessários. Mas por quê? Porque a vida, gente, já é doída por si só. E trilhar caminhos de sofrimento desnecessários não é sábio. Então eu preciso da orientação de Deus, da instrução de Deus, para eu fazer as escolhas corretas. E é meditando nessa instrução, naquilo que Deus tem para mim, que está aqui na palavra de Deus, que eu vou trilhar esse caminho que, de acordo com o Salmo de número 1, me leva à vida, me leva à esperança, me leva àquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Deus tem para mim sempre é bom. Então eu preciso saber se eu sou ensinável. Se eu não for ensinável, tudo aquilo que Deus tem para me ensinar entra aqui e sai aqui. E se entra aqui e sai aqui, eu vou continuar fazendo escolhas ruins, trilhando caminhos ruins, que, de acordo com o Salmo de número 1, só acaba em destruição. Só acaba em dor. Só acaba em angústia. Ninguém quer angústia, ninguém quer. Então eu torno a perguntar: você se julga uma pessoa ensinável? Mas por quê? Porque é só sendo ensinável que a gente aprende, a gente cresce, a gente se desenvolve e descobre que nada sabe e nos faz continuar lutando contra a nossa arrogância e a nossa prepotência, descobrindo que precisamos muito de um Deus que ainda está disposto a nos ensinar. Mas para quê? Para que nós trilhemos um caminho que Ele abençoe. Pense nas suas escolhas aqui. Pense no seu dia a dia. Pense no que você tem a aprender. E se pergunte das oportunidades que Deus tem te dado para aprender, o que você tem feito com elas. Mas o que eu faço com o sujeito que sabe de tudo, pastor? Deixa ele sabendo de tudo. Continue você sabendo de nada.
mas aprendendo todo dia. Porque quem dá ouvidos e enxerga aquilo que Deus tem para nos ensinar, continua caminhando. Nem olhando para cima se achando demais, nem olhando para baixo se achando de menos, mas olhando para frente, olhando para Deus. E enquanto a gente está olhando para Deus, a gente está aprendendo. E enquanto a gente está aprendendo com Deus, a gente está sendo abençoado. E a Bíblia continua sendo escrita no nosso coração. Amém. E isso sempre vai se fazer muito bem para a vida da gente. Sejamos ensináveis. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, Deus. ao Senhor, Sim. pela Tua palavra, nós te Agradecemos. Ajuda-nos nesta manhã. Nós te Abençoa agradecemos cada um. porque o Senhor nos deu a Bíblia, o Senhor nos deu para nos ensinar. Nós te bendizemos, ó Deus amado, porque ela é a instrução do Senhor para cada um de nós, ó Pai. E que o Senhor encontre em nós, ó Deus bendito, um coração ensinável. Sim. Um coração humilde na sua presença, um coração que sabe que nada sabe e que tudo que precisa saber vem do Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor também nos abra os olhos para que nós possamos enxergar as oportunidades que o Senhor nos dá de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento, para que nós possamos melhorar como seres humanos, para que nós possamos melhorar como pessoas, para que nós possamos melhorar nos nossos relacionamentos, para que nós possamos melhorar em tudo aquilo que nós fazemos. Que a Tua mão seja sobre nós, ó Deus amado, para que, ó Deus bendito, tomados pelo Senhor e na orientação do Senhor, nós possamos seguir nessa vida, nos desviando, ó Deus amado, de tudo aquilo que prejudica, de tudo aquilo que faz mal. E que o Senhor esteja, Senhor meu Deus, abrindo caminhos para que nós possamos, ó Deus amado, viver de forma abençoada e que o Senhor esteja fechando caminhos que possam trazer prejuízo à nossa vida. Entregamos diante do Senhor esse dia, entregamos diante do Senhor essa semana. E pedimos a Ti, ó Deus amado, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê bom ânimo, que o Senhor alegre o nosso coração e que, ó Deus amado, o Senhor encontre sempre em nós um povo, Senhor meu Deus, que está desejoso de aprender, um povo ensinável, um povo que cresce e que continua crescendo, porque está aos Teus pés em todo o tempo, dependendo do Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e que, de fato, Deus encontre em nós um coração ensinável. Feliz semanas a todos. E sejamos ensináveis. Deus abençoe. A Rosa está voltando.